eu gosto de falar francês. Vale de Rhône. O povo aí em Bordeaux, meu povo é chique. O povo gosta dos vinhos caros mesmo. Pode botar aí euro que eu tô pagando. Biachola. Eu acho que quem sabe francês e tá me assistindo tá tendo um infarto de coração. Porque o tanto de francês que eu tô falando errado nesse vídeo não está escrito na Bíblia. Olá, estudantes maravilhosos! Se você está aqui é porque você já viu o primeiro vídeo dessa nossa playlist de rótulos de vinhos diferentes. Então nessa aula de agora a gente vai falar sobre os rótulos da França, que pode parecer assim muita coisa, mas na verdade você não precisa decorar nada disso. Você só precisa anotar no seu celular esses nomes, faz uma listinha, mesmo no bloco de notas, que quando você for no supermercado eu te garanto que vai fazer uma diferença enorme na sua compra, tá? Então, sem muita enrolação, esse vídeo dos rótulos da França, eu vou dividir a França em 5 regiões. Eu vou falar sobre os rótulos da Alsácia, da Borgonha, de Bordeaux, de Beaujolais, eu não sei falar, mas escreve Beaujolais, e os rótulos do Vale do Rhône, tá? Eu acho que essas 5 são as principais regiões da França, assim, com os melhores vinhos. Mas se vocês quiserem que eu faça de alguma outra região específica, eu posso fazer um vídeo separado, não tem problema. Adoro fazer vídeos sobre vinhos, zero problemas quanto a isso. Mas no vídeo de hoje vamos concentrar, assim, nessas 5 regiões mais famosas e mais conhecidas e principais na produção dos vinhos franceses. Bora! Primeira região vai ser Borgonha. Lá na Borgonha tem muitas denominações de origem, o que pode parecer com que a região seja um pouco complexa demais, assim, meio louca, mas na verdade não é, tá? Porque essas denominações de origem claramente seguem uma hierarquia. Colocando isso na mente, que é uma hierarquia tipo dos vinhos mais simples até os vinhos mais complexos, é muito mais fácil de você memorizar. Pra quem quer memorizar, no caso, né? Se você tá vendo esses vídeos só pra realmente comprar os vinhos no supermercado, então é só você anotar no seu bloco de notas e tá tudo certo. São 4 términos de rótulos, né? 4 terminações, mas fala, 4 nomenclaturas lá em Borgonha. A primeira são as denominações regionais. A segunda são as denominações Village. Terceiro, Premier Cru. E quarto, Grand Cru, tá? Então são 4. Regionais, Village, Premier Cru e Grand Cru. Então nessa nossa hierarquia a gente vai seguir de baixo pra cima. Então, denominação regional, que é a primeira denominação, vai estar na parte inferior da hierarquia. A denominação regional mais ampla é a Bourgogne AOC, que vai cobrir absolutamente todas as regiões vitivinícolas da Borgonha, tá? Então vai ser a mais ampla de todas, então está embaixo na nossa hierarquia. Próximo, segunda denominação Village, né? Um passinho acima, um degrau acima. Nessas denominações regionais, que é o primeiro passo, né? A mais ampla, tem umas sublocalidades, certo? Dentro dessas denominações regionais, que vão ser áreas menores, chamadas Village. Nessas denominações Village, os vinhos vão ter uma concentração de sabor muito maior que as denominações regionais, que é aquela coisa mais ampla, tá? Então quando você vê um vinho que estiver lá escrito Village, você pensa que já é melhor do que a outra terminação passada, que é denominação regional. Vai ter uma concentração de sabor maior. Ou seja, um degrau a mais na escala de qualidade do vinho. Inclusive, os melhores Village podem inclusive envelhecer na garrafa, tá? Mas só os melhores exemplares dessas localidades menores. Pronto, então pra recapitular, na Borgonha a gente tem denominação regional, que é o gigantão, tá? Tudo da Borgonha. Depois a gente vai ter aqui os Village, que são localidades menores dentro das denominações regionais. E agora a gente vai pra Premier Cru, que são vinícolas dentro dessa denominação Village, que são assim de qualidade excepcional. Não sei, foram abençoadas com um solo muito bom, ou então com condições climáticas perfeitas, e vão conseguir vinhos mais complexos e com uma qualidade assim super maravilhosa e superior. Pronto, aí esses vinhos produzidos dessas vinícolas, né, Premier Cru, que estão dentro dos Village, que tem uma qualidade excepcional, esses vinhos podem ter no rótulo tanto Village quanto Premier Cru. Agora, os vinhos que são produzidos apenas de uma vinícola Premier Cru,
aí pode ter no rótulo também o nome da vinícola. Ou seja, pode ter o nome da vinícola, Premier Cru e a denominação Village, tá? Quando é feito de uma só vinícola. Quando esse vinho é feito com uvas de várias vinícolas, não pode colocar o nome de uma vinícola só. Obviamente, vai colocar apenas o termo Premier Cru e pode colocar Village também se quiser, porque é um termo acima. E por último, vamos falar sobre os Grand Cru, que na verdade são terrenos pequenos e bem situados que produzem regularmente uvas de excelente qualidade. E aí, por isso, essas vinícolas receberam sua própria denominação de origem, porque são, assim, terrenos abençoados também, né? Antes, no Premier Cru, a gente falou sobre uma região de vinícolas muito boas dentro dos Village, e agora a gente tá falando de terrenos dentro de vinícolas, áreas, setores, né, dentro de uma vinícola, ou vinícolas, que são absolutamente incríveis. Então, assim, todo ano eles estão ali produzindo uvas da melhor qualidade possível. Esses são seus vinhos mais raros e com maior potencial de envelhecimento de toda Borgonha, tá? Então lá no rótulo vai ter o nome da vinícola mais Grand Cru AOC, certo? Gente, é isso, tá? Não tem nada difícil na Borgonha, não. Denominação regional, o maior, mais amplo. Depois vem os Village, localidades menores. Depois vem as vinícolas Premier Cru, que são as vinícolas mais tops ali, né, dos Village. E por último tem os terrenos dentro das melhores vinícolas, que são Grand Cru. Olha isso, não tem como esquecer, gente. É uma hierarquia. Vinhos mais, né, com qualidade ok, aceitável, até os vinhos de qualidade excepcionais mais raros, né? É uma hierarquia. Enfim, tudo bom, né? Entenderam? Vamos para a próxima localidade. Agora vamos para Alsácia, que vai ter 3 tipos de rótulo. E assim, é bem parecido um com o outro, mas vamos lá. São 3 tipos de rótulo que você pode encontrar na Alsácia. Você pode encontrar Alsace AOC, pode encontrar Alsace Grand Cru AOC e pode encontrar também VT, de Vendanges Tardives, que é a colheita tardia. Primeiro, Alsace AOC vai ser a denominação regional, que é aquela coisa ampla, gigante, que vai envolver ali todas as regiões vitivinícolas da Alsácia. E esses vinhos vão ter no rótulo normalmente, além de Alsace AOC, vão ter também o nome da variedade da uva também escrito bem lindo ali na frente do rótulo. Próxima denominação é Alsace Grand Cru AOC, que vai cobrir vinícolas específicas. Normalmente essas vinícolas estão no sopé da Cordilheira de Vosgos, que normalmente estão em uma ladeira pronunciada, assim, bem inclinada, com orientação leste-sudeste. Eu tô falando isso porque eu aprendi pra minha prova, mas enfim, vocês não precisam saber que a orientação é leste-sudeste. Mas pra resumir, essas vinícolas, né, nessas ladeiras, vão receber uma maior exposição solar, o que vai fazer, né, com que o vinho tenha mais qualidade, porque as uvas vão ter mais qualidade. E no final vão ter sabores mais maduros e mais corpo que outros vinhos produzidos em vinícolas planas, tá? Então isso é uma informação assim pra vida. Sempre que tiver uma ladeira, né, videiras produzidas e plantadas em uma ladeira, geralmente, normalmente, na maioria das vezes, vai ter uma qualidade superior às vinícolas planas, porque vai ter mais exposição solar. Alright, ok. Entenderam, meus alunos maravilhosos? E por último, vocês podem encontrar Vendanges Tardives, que é a colheita tardia, que nada mais é do que um vinho elaborado com uvas sobremaduras, né, que passaram do ponto da colheita. Foram colhidas só depois, quando já estavam muito maduras. Então você pode encontrar lá na Alsácia alguns rótulos escrito VT, principalmente com as uvas Gewürztraminer, Riesling e Pinot Grigio. Esses 3 rótulos lá na Alsácia. Alsace AOC, Alsace Grand Cru AOC e VT de Vendanges Tardives. Agora vamos falar sobre Bordeaux. Bordeaux realmente, na minha opinião, aí sim é uma região assim, um pouquinho mais complicada, porque são muitas palavras, são muitas denominações. Basicamente a gente vai falar sobre 6 categorias, que vão ser as denominações regionais, denominações da orelha direita, denominações da orelha esquerda, Grand Cru Classé ou Cru Classé, Chateau e o outro que é o Cru Bourgeois, tá? Escreve assim. Então são muitas classificações, mas não é nada do outro mundo, é basicamente tudo que a gente viu nas outras regiões, mas com nomes diferentes, tá? Bora lá. Primeira denominação, denominações regionais, tá? Então, os vinhos que tiverem lá no rótulo, Bordeaux AOC,
ou Bordeaux Supérieur AOC. Esses vinhos vão ser produzidos com uvas cultivadas em qualquer região de Bordeaux. Tudo bom? Quais? Bordeaux AOC e Bordeaux Supérieur AOC. Qual a diferença de um pro outro, né? Por que um tem superior e outro não? Como vocês podem imaginar, né? O superior já dá a ideia de algo elevado, maior, né? Então, basicamente, o rótulo que tem um superior vai estar sujeito a normas e regras mais rígidas em relação a rendimentos, envelhecimento e nível de álcool que um vinho tem que ter em relação aos que tem o rótulo só Bordeaux AOC, tá? Então, lembre-se disso, o superior é uma coisa assim que tem regras mais rígidas. Agora vamos falar sobre as denominações da orelha esquerda, que aí, como vocês estão vendo ao contrário, deve ser essa. Mas enfim, a orelha esquerda a gente vai ter Medoc AOC, que fica no norte de Bordeaux, e dentro dela vai ter outra denominação, que vai ser Haut Medoc AOC. E dentro dessa Haut vai ter outras duas subdenominações, que vão ser Margaux AOC e Pauillac AOC. Nessas são realmente um pouquinho mais difíceis de vocês entenderem, assim, o que vocês podem esperar dentro daquele vinho, porque pra você saber, só olhando assim, por exemplo, Haut Medoc AOC vai ser um vinho, por exemplo, de Chardonnay, que vai ser produzido naquela região, não sei o que, e saber todas as definições básicas do que você vai encontrar sobre o estilo de vinho, você só vai saber estudando, sabe? Tipo, não tem nenhuma regrinha, uma dica, uma cola que eu possa dar pra vocês saberem disso. Por isso que eu acho assim que Bordeaux é mais complicado. Mas, né, a gente vai ter vídeo sobre isso, viu? De cada denominação dessa pra quem está aqui fazendo o curso, né, pra valer, quer realmente aprender cada denominação dessas. Bora juntas que um dia a gente consegue. E agora tem a outra, a gente falou sobre a Medoc AOC, das denominações da orelha esquerda, e agora a gente vai falar sobre Graves AOC, que está no sul de Bordeaux, tá? Medoc AOC está no norte e Graves AOC está no sul de Bordeaux. E dentro dessa Graves AOC tem a Pessac Léognan AOC, que é uma denominação de origem de alta qualidade. Isso já é uma colinha, né, que eu posso dar pra vocês. Se tiver lá, por exemplo, né, essa denominação de origem, Pessac Léognan, vocês já vão saber que o vinho é excelente. Denominações da orelha direita. Se você encontrar lá na França, na sua viagem, na sua Eurotrip, no supermercado, algum vinho com rótulo dizendo assim, Pomerol AOC ou Saint-Emilion AOC, você pode saber que o vinho é de qualidade, porque essas duas DOs são as principais denominações da orelha direita lá de Bordeaux. E dentro da Saint-Emilion AOC ainda tem a Saint-Emilion Grand Cru AOC, que é ainda uma qualidade superior, né, lá naquela região. No caso, é a denominação de origem mais prestigiada ali da orelha direita, tá? Próximo, Chateau. Gente, quem nunca viu um rótulo, assim, nem que seja em um filme ou uma foto, escrito Chateau, tá precisando viver mais. Tá precisando, porque, menina, só o que a gente vê é Chateau nesses rótulos aí pelo mundo. Enfim, Chateau em francês não necessariamente vai significar uma referência a um grande edifício ou a um castelo, né? Mas também pode fazer referência a uma propriedade vitivinícola ou a um produtor. Então, basicamente, Chateau vai indicar que aquele vinho foi produzido com uvas próprias do produtor, tá? E que não foram compradas de um terceiro, certo? É basicamente falar que Chateau Conchitoro, aquele vinho foi produzido com uvas da Conchitoro e não foi comprado da Santa Rita, tipo isso. Penúltima classificação, Grand Cru Classé ou Cru Classé são basicamente utilizados para categorizar os melhores vinhos produzidos nos melhores chateaux. Esses são alguns dos vinhos assim mais caros produzidos em Bordeaux e com maior demanda, né? Porque O povo aí em Bordeaux, meu povo é chique. O povo gosta dos vinhos caros mesmo. Pode botar aí euro que eu tô pagando. então, assim, esses vinhos, Grand Cru Classé ou Cru Classé, inclusive podem envelhecer muitos anos na garrafa, inclusive décadas, tá? O povo lá tem uma capacidade, assim, de esperar por um vinho que eu acho, assim, surreal, porque aqui, assim, eu digo... eu, né? Aqui eu não espero muito, não. Eu tenho que adquirir o hábito de esperar, porque quem espera sempre alcança e alcança resultados melhores. E agora, por último, se você encontrar no rótulo Cru Bourgeois,
né, que escreve assim. São basicamente vinhos de alta qualidade também, mas que não tiveram os requisitos suficientes para serem categorizados como Grand Cru Classé. No caso, vão ter um preço um pouquinho mais baixo, mas não importa, tem uma alta qualidade também, certo? Então lá no supermercado, você vai ver um Grand Cru Classé e um Cru Bourgeois. Pode saber que os dois têm uma qualidade muito boa. Provavelmente o Grand Cru Classé vai ter uma qualidade superior e um preço superior. O Cru Bourgeois vai ter um preço um pouquinho mais embaixo, mas vai ter alta qualidade também. Terminamos Bordeaux. Terminamos. Agora vamos pra Beaujolais. Os rótulos de Beaujolais. Beaujolais, eu acho que quem sabe francês e tá me assistindo tá tendo um infarto de coração. Porque o tantinho francês que eu tô falando errado nesse vídeo não está escrito na Bíblia. Ó, lá em Beaujolais também tem uma hierarquia nos rótulos. Então a gente vai encontrar Beaujolais AOC, Beaujolais Village AOC e Crus de Beaujolais. Que a essa altura do campeonato desse vídeo você com certeza já deve imaginar o que é cada um, porque é basicamente sempre a mesma coisa da hierarquia. Beaujolais AOC. Esses vinhos são produzidos com uvas produzidas em cultivados, no caso, né? Em qualquer região de Beaujolais. Qualquer região. Entretanto, né, na maioria dos casos, são vinhos produzidos com uvas cultivadas no sul de Beaujolais, em vinícolas planas com terrenos férteis, tá? Na região sul de Beaujolais. Aí o que a gente pode associar? Terrenos férteis, videira vai produzir assim uma quantidade estrondosa de uva. Muito rendimento mesmo assim, né? Com muitas uvas. E por consequência vão produzir os vinhos mais simples e com menos corpo de toda a região de Beaujolais. E provavelmente vão ser os vinhos mais baratos também. Beaujolais Village AOC vão ser vinhos produzidos com uvas do norte da região de Beaujolais. São algumas localidades pequenas, né? Uns village, que de toda a região Beaujolais, AOC, a gente vai ter uns villages, que são localidades menores situadas dentro da região inteira e normalmente estão no norte de Beaujolais. E aí nessa região os solos vão ser menos férteis, tá? E vão ser mais pedregosos. É um controle natural do rendimento das videiras, né? Do quanto de uva que aquelas videiras vão produzir. E aí esses vinhos normalmente têm maior intensidade de corpo, né? E de sabor do que os Beaujolais AOC. E por último, Crus de Beaujolais. 10 localidades village, apenas 10, receberam uma denominação de origem extra, porque eles são muito maravilhosos, espetaculares e sensacionais. E aí, essas denominações de origem específicas para esses 10 village são os Crus de Beaujolais. Um muito conhecido é o Fleury AOC. E aí, uma informação importante é que a maioria desses Crus, né, Crus de Beaujolais, são produzidos e destinados para o consumo jovem. Entretanto, tem alguns melhores exemplares aí, né, que podem envelhecer na garrafa, mas não são todos. Ok? Show de bola! Terminamos Beaujolais e agora vamos para nossa última região francesa. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar francês errado. Bora terminar logo. Agora a gente vai falar sobre os rótulos do Vale del Rhône. Vale do Ródano. Eu gosto de falar francês. Vale de Rhône. Vão ser 3 denominações de novo. Vai ser Côtes du Rhône AOC. Depois a gente vai ter Côtes du Rhône Village AOC. E depois Crus del Rhône. Primeiro, Côtes du Rhône AOC vai ser a denominação regional mais ampla, né? Aquela gigantona que, nesse caso, ainda que essa denominação regional cubra todo o Vale do Rhône, normalmente esses vinhos que têm essa denominação são vinhos produzidos com uvas cultivadas no sul do Rhône, tá? No sul. Normalmente são vinhos simples, de corpo médio e destinados assim ao consumo jovem, ou seja, né, consumo imediato. Comprou, tomou. Segunda denominação, várias localidades ou villages do sul do Vale do Rhône, né, umas sublocalidades, têm o direito de rotular os seus vinhos como Côtes du Rhône
Village AOC. E esses vinhos normalmente vão oferecer uma intensidade de sabor e uma complexidade muito maior que os vinhos com rótulo Côtes du Rhône AOC, né? Ou seja, os genéricos. E por último, Crus de Rhône, um pequeno número de áreas das vinícolas mais famosas do Vale de Rhône tem a possibilidade, né, a autoridade para colocar nos seus vinhos a denominação Crus de Rhône. Os melhores vinhos Crus têm uma excelente capacidade de envelhecimento, alta complexidade, intensidade de sabor lá em cima, são os melhores exemplares do Vale do Rhône. Então sempre procurem, né, pelos Crus, né, que são os mais espetaculares. Me deem um de aniversário que deve ser tão caro, meu Deus. Alguns Crus do norte do Vale do Rhône vão ser Crosses Hermitage AOC, Hermitage AOC, Condrieu e Côte-Rôtie AOC. 4, tá? Do norte, alguns exemplos de Crus do norte do Vale do Rhône. E um exemplo de Crus do sul do Vale do Rhône, que eu vou falar só o principal e mais famoso, que é o Châteauneuf du Pape AOC. Tá escrito aqui embaixo bem direitinho. E menina, acabamos os rótulos franceses. Tô muito feliz, cara. Eu não quero mais falar francês na minha vida. Se você tiver gostado do vídeo, tiver achado as informações úteis para a sua compra, seu mercado, deixa um like aqui embaixo, comenta, responde o questionário e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos enófilos que amam o vinho, assim como a gente. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijo!